primeiro vídeo do ano e tem essa pessoa aqui especial. Ah, até parece o cinismo, né? Quem é essa aqui? Ana Paula do Aprenda a Fazer Falta. Ana Paula do Aprenda a Fazer Falta. Muita gente achava que a Ana Paula era uma criação literária ou alguém que não existia. Mas eis aqui. Tem uma coisinha, né, querida? Que faz uma comidinha gostosa pra ti todo dia. Aprenda a Fazer Falta, nutricionista geminiana, porque também teve toda a tour dos signos. Teve ascendente sagitário, aquela coisa. A coisa da liberdade mesmo, a coisa de difícil de você conseguir conquistar essa moça. Hoje a gente vai falar sobre como a gente se conheceu, porque eu acho que é interessante falar sobre a gente se conheceu. Eu acho legal, Porque... um pouquinho de interesse, né, que surgiu a amizade. Tudo começou no interesse, né? Por que não interessa? Tu não te lembra, prova de matemática? Não, é que na verdade foi assim, ó, eu conheci a Ana Paula na 8ª série, quando a gente tava num... Enfim, eu sempre fui muito mal em matemática, e aí todo mundo tava esperando uma guria chegar chamada Ana Paula, e era assim, tipo, muita gente precisava fazer a última prova do ano antes do provão. E aí quando veio chegar a Ana Paula, assim, ó... Que toda poderosa pra fazer a prova. Ela chegou meio Chico Xavier, assim, sentou, e aí juntou um monte de gente do lado da volta dela, ela começou a distribuir as provas. Mas a prova dela não chegou em mim, eu fui salvo por outra pessoa. É, porque, tipo, era muito louco, assim, na hora de fazer a prova. Tipo, eu fui passar a última cola, assim, e aí eu fui passar pra uma amiga minha, e a outra, não, é minha! E pegou a prova! E aí a mina rodou, que era minha amiga, assim, sabe? Tipo, não best friend, mas era minha amiguinha. Não mais que amiga, friends. É, friend. E aí a outra passou, e nesse meio tempo o Guilherme não conseguiu pegar a cola. Não, e não quem deu passou tempo. ele foi outra pessoa, muito querida. Ai, Guilherme, nada de Para! graça! A gente não pode falar isso, porque a gente tem um problema. Não, vamos parar. Não, Acabou essa é que a gente conta. tem um problema, a gente não, quando a gente sabe que a gente não pode rir, a gente dá risada. É. Aí depois veio o primeiro ano do ensino médio e a Ana Paula sempre se achando a rainha dentro da sala de aula. Não era rainha, né, querida? E ela era a aluna mais inteligente, então ela tirava, tipo, as notas altíssimas. E aí, sei lá, tipo, a Ana Paula 10 e ela. E ela ia com o pescoço aqui. Ai, que mentira. E assim, eu Jogava lembro stop disso. toda aula, todo dia era stop. Não, mas ela era bem inteligente, passava em nas tudo. provas. Aí, beleza. Aí, no primeiro ano, a Ana Paula era do fundão, era da frente, mais nerdzinho, mas ainda assim, passando perrengue com algumas coisas. Aí, a gente só foi ser amigo mesmo no segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Chegou a Laís, aquela. Enfim, aí depois do segundo ano do ensino médio, que a gente começou a ser amigo, e aí eu comecei a perceber que a nossa amizade poderia ser muito pra aproveitada. frente, né? E só que assim, o meu paraíso astral, que eu considero, é Gêmeos. Eu me dou muito bem com Gêmeos. E eu acho que a Ana Paula foi... Eu nem lembro quando que a gente... Eu lembro que a Ana Paula era inverno. Eu não me lembro bem, mas eu sei que do nada a gente tava indo na praça juntos. É. Tipo, às vezes eu e tu ia sozinho e nem a Samantha ia, né? E aí não sei como é que surgiu essa amizade, mas surgiu, assim, foi uma coisa que eu chamo, assim, de Espontânea. alma, assim, tipo, sintonia. E eu tenho imagens, assim, da Ana Paula chegando na aula com a jaqueta do Harry Potter, tu lembra? Ah, era uma gabardina. E aí ela chegava com aquela jaqueta do Harry Potter, a Paula, ela tinha um estilo, gente. Se vocês hoje estão vendo Aprenda a Fazer Falta, vocês não conheceram a Ana Paula no segundo ano. E meu blusãozinho V do Chico Xavier, que Ai, até a aquele professora blusão falava, era demais. né? Não, e a Ana Paula tinha uma touca de crochê, tu lembra? Não! A Rosinha! E aquela touca... Ferro. Não, E o boné de lantejola. O boné de lantejola era horrível, Ai, gente, ainda bem que o tempo valorizou, né? Aham. Porque, bah, eu era terrível. Olha, não. Ai, tu também era, Não, né? eu Aquela era- franja murcha. eu era A péssimo. Suíça dava no queixo. E o cabelo oleoso pra caramba. Ai, sempre. Tu passava até né? Não tem essa mania de falar que eu nunca Ai, passei, foi outro né? conhecido nosso que a gente provavelmente não comentar também, que passa veneno. Não é o conhecido. Mas enfim, eu que não gostava do cheiro do Enem por isso. Mas eu fui um tempo emurcho e tudo mais. Mas eu não sei como é que rolou esse lado espontâneo. Eu sei que foi muito divertido, porque eu sempre tive hiperatividade. Então, eu quase sempre era expulso da aula porque a gente não parava quieto, lembra? Não, a gente teve uma fase que eu achei, sinceramente, a gente ia ser expulsa. Eu Sorte achei. que eu tinha amizade com o diretor, tu lembra? Ai, Falava bem sobre relacionado. futebol, aquela coisa. Uma né? vez a gente foi expulso por causa das nossas bobagens na aula também. E a Ana Paula conseguiu desenrolar lá pra gente não levar suspensão. Mas o melhor foi quando, tipo, a gente tinha um monte de maquetes numa sala e tinha, tipo, um gel, assim, no Olha, essa aí é clássica. isopor. E aí o Guilherme pegava o gel e passava um na cara do outro. Ai, tô toda gozada, tô toda gozada. E aí a A professora, gente era muito retardado. parem, chega. Ai, nossa. Aí a gente foi expulso, na verdade, aí chamaram, enfim.
E fora outras coisas que a gente... É até errado falar isso, né? Porque a gente, querendo ou não, acaba influenciando pessoas. Né? Não, mas não, enfim. é só uma experiência que aconteceu nas nossas vidas. Não vamos falar do resto que a gente fazia Não. Da merenda, acho que já tá bom, não. Acho que já tem um bom. limite, né? Tem um limite, Mas tem enfim, limite. aí depois no segundo ano a gente concluiu aquele segundo ano e no terceiro ano que eu fui embora, não foi? Não, o terceiro ano foi a matemática. Foi a matemática. Foi o nosso problema. E teve uma prova, como eu sempre fui mal em matemática, eu na Paula de gaitada, chegou na aula e aí faltavam, sei lá, 10 minutos pra terminar e aí a Ana Paula, a gente não tinha feito nada da prova. Só ficamos conversando, dando gaitada, falando bobagem. Faz a cara que tu fez quando tu descobriu a resposta, muito engraçada. Do nada que eu tava fazendo a prova. Tava fazendo a prova, não sei o que. Baixei a cabeça. Quando vê do nada assim, fluiu o negócio. Quando vê lá. E começou a fazer aqui, ó. E aí fez a prova inteira e passamos, né? Passamos. Mas só que aí surgiram outras provas que não eram com consulta e não era com... Não, nem era com consulta, não era em dupla. É. E aí a professora disse, olha gente, vocês vão ter que se separar, senão os dois vão rodar. E aí o que aconteceu? Os primeiros 15 minutos de aula, Guilherme numa ponta e eu na outra. Meia hora depois, eu Guilherme. Era muito assim. E eu odiava, porque assim, eu sempre me considerei inteligente na aula, mas não era uma pessoa organizada. Então, verdade, tipo, eu hoje na vida, o quarto assim, ó, agora que a gente deu uma arrumada. Então eu esperava pra estudar no último dos últimos. O rei da procrastinação, né? E eu, a rainha da procrastinação, quem é que falou isso? Mas enfim, aí a gente foi crescendo, tipo, eu cresci muito. A Ana Paula foi também uma das primeiras pessoas que eu contei que eu era gay. Tu lembra? Não, aí deixa eu te contar, só vai dizer. Chegou o Guilherme, me levou na biblioteca, né? Todo um mistério, tem que te contar uma coisa. Eu aqui, né? Tipo, ai Guilherme, o que tu tem a contar? E ele disse, Ana Paula, eu sou gay. Marta, agora me conte uma novidade! Pior que foi isso. Foi do nada, né? Tipo, é que todo mundo já tinha uma desconfiança. É óbvio, né? Porque ela sempre foi pintosa desde quando era criança. Mas a Ana Paula foi uma das primeiras pessoas que me acolheu, porque ainda naquela época não tinha esse lance da internet. Não tinha. Era muito pouco. Uhum. As pessoas não aceitavam de boa, tipo, tinha um preconceito, o viadinho, sempre tinha aquelas coisas baixas, assim, que... Enfim, aí depois com o tempo a gente começou a crescer, a Ana Paula também vivenciou meu primeiro namoro. Vivi junto. Viveu junto. Foi, tipo assim, a gente construiu coisas junto muito longe. Eu lembro que quando eu saí de Pelotas, eu chorei de Pelotas até Porto Alegre, porque a Ana Paula é uma das pessoas que eu mais amava em Pelotas. E eu chorei da faculdade, peguei o ônibus da faculdade, e fui chorando até a faculdade. Cheguei com os olhos inchados, o que aconteceu? Eu contei, meu amigo, foi embora. Porque a gente sempre foi muito agarrado e a família da Ana Paula acabou se tornando também minha família. E a gente passou de um nível de amizade pra se tornar, tipo... Irmão, assim. A gente se relaciona hoje como irmãos, assim, e o tratamento que a gente tem é como irmãos. Mas enfim, mas acho que é legal porque eu acho que a gente aprendeu várias coisas juntos. Sim. Tipo, o lance do abraço. A maturidade também. A maturidade foi muito importante. Hoje a gente sabe lidar com os defeitos um do outro. Então a gente sabe, tipo, as dificuldades que o outro tem com algumas coisas e consegue, tipo, respeitar o espaço até o outro deixar de ter o ranço. Agora a gente já sabe quando o outro tem ranço. Porque, tipo assim, um pouquinho da contrariedade, né? A gente não tem que trabalhar um pouquinho mais isso, olhar essa criança, né? A gente gosta, tipo assim, eu vou à praia, eu gosto de ir em qualquer lugar, né? O Guilherme tem um lugar específico, ele tem que olhar pro lugar e dizer, esse é o meu lugarzinho, né? Aí ela fica com uma cara Aí já pega o meu ranço, já fica aqui, né? Não, eu digo, aí eu não falo mais nada, até ele achar um lugarzinho, né? Aí ficam os dois picados, enfim. Mas depois passa, tipo... A gente é muito parecido de gosto, assim, pra pessoas e tudo mais. E eu acho que a Ana Paula, em relação de relacionamento, também foi uma inspiração com o Aprenda a Fazer Falta. E eu acho que mais também por essa estruturação do amor próprio. Acho que tu conseguiu me ajudar. Eu não consigo falar sério com a Ana Paula. Eu falei, gente, vamos gravar um vídeo falando sobre Aprenda a Fazer Falta. Não consigo olhar pra ela. Não dá. Eu falei, não, vamos falar da amizade. Então eu acho que é mais fácil. É mais aqui descontraído, né? Não, falando um pouquinho da Aprenda a Fazer Falta. Eu nunca imaginei que ia atingir essa proporção. Nem eu imaginava. Na vida das pessoas. Na verdade, foi um susto pros dois, né? Tipo, eu me lembro, dirigindo o Gui, mandou mensagem, Ana, fiz um vídeo falando da tua pessoa, dá uma olhadinha lá pra ver se tu vai gostar. Assisti o vídeo e tal, adorei, amei, achei muito engraçado. Nem eu, às vezes, tinha essa visão minha, assim, que eu era tudo isso, né, bem dizer. a coisa de leal, né? Eu era tudo isso, maravilhoso, vai. E aí, depois que explodiu... E aí, bebê? Ai, não dá.
E aí depois que explodiu aquele 1 milhão de views, assim, ó, acho que foi assim, ó, a gota d'água, assim, que a gente... Pô, realmente, né? O vídeo teve um efeito na vida das pessoas que a gente não imaginava que ia ter, assim. Mas eu acho que até hoje, quando a gente tá junto, tá eu e tem a Samantha, que nós somos os três, assim, que crescemos juntos, a gente tem esse meme do, aprenda a fazer falta. Ou quando a gente percebe que a gente meio que tá... Não que existem regras pra gente se relacionar, mas quando a gente não coloca um desconhecido como prioridade, ou quando a gente vai indo com calma. É verdade isso, né? A coisa da amizade. Eu sempre digo, eu nunca namorei, tá? Por opção mesmo, assim, que eu acho que namoro é uma coisa assim, quando eu me apaixonar, assim, de verdade, eu vou dizer, eu quero namorar, eu quero casar, vai ser, tipo, acho que o único, assim, que eu vou namorar e vou casar. Mas a gente tava falando da questão da amizade, né? Eu sempre digo pro Gui, eu acho que eu nunca vou conseguir namorar uma pessoa que não aceite meus amigos, sabe? Sim, também. Que não ri com eles, que não ria com eles, que não dê gaitada junto, sabe? Porque como é que eu vou botar uma pessoa na minha vida que não aceite meus amigos? Então é assim, ó, meus amigos, minha família em primeiro lugar. Sim. E aí depois, é como assim, não é acertar, achar a metade da laranja. É somar junto comigo, né? Me completar, porque eu tô completa. Eu sou pleia na guerra. Aprenda a fazer falta, meu filho! Atitude, né? Então é assim, ó, quando eu achar alguém Aham. que queira somar comigo, viver tudo que eu vivo, porque minha vida é muito interessante. Eu tô adorando isso! A coisa da espontaneidade, eu nunca gravei um vídeo a primeira vez. Vai. E eu acho que aí sim vai ser a hora certa que eu vou dizer, tá, achei a pessoa Aham. ideal pra mim. Ou seja, pra somar alguém que venha pra curtir o que tu já curte hoje comigo. sozinha. Exatamente, que vá curtir a vida comigo, porque eu curto demais essa porra. Ai, maravilhoso. Ou seja, gente, não existem regras. Pra aprender a fazer falta. Não são É. questões de tipo... É que nem quando as pessoas elas me perguntam. A caga de Léo. As pessoas me perguntam, o que que eu tenho que fazer pra aprender a fazer falta? Tipo, ou o que que eu tenho que fazer pra me livrar de um embuste? Amor próprio. Quem tem amor próprio Primeiro, não tem embuste. Tu tem que te amar pra tu amar o embuste. Aquela Tu tem que amar pra mandar o embuste a merda, é a primeira coisa. Tipo, se tu te amar, primeiro tu tem que curtir a tua companhia. Tu curtir a tua companhia, tu tá te amando, tu pode amar outra pessoa, tu pode curtir outra pessoa. Aí sim, bom, pode achar um embuste? Pode achar um embuste. Mas aí tu corre do embuste, né, querida? Obviamente. Vai Porque logo tu do te embuste. ama, pelo amor de Deus. Sim, claro. Exatamente. Acho que é isso. Queres deixar algum recado, alguma coisa? Acho que a gente já deixou um recado Já bem deixou um recado importante, bem grande, Vocês né? já pegaram a mensagem. Então tá. Se tu gostou desse vídeo, tu já sabe. Compartilha com as pessoas que tu mais gostas e, claro, Se me ver na rua, me abraça. se me ver na rua, nos Me abraça. abraça. Até o próximo vídeo. Tchau.